Pode começar aí. Boa tarde, professora Daniele. Aqui é o Frederico. Eu e o João Pedro vamos fazer o trabalho sobre a biomassa e atividade microbiana do solo, sobre diferentes sistemas de plantio e sucessões de cultura. Certo. Aqui estão os nossos nomes, o RGA, sou eu e o João Pedro. Sou eu, professor. E aqui é mais ou menos a introdução do título, a revista, né? O título foi a biomassa e atividade microbiana do solo sobre diferentes sistemas de plantio e sucessões de cultura. A revista é a Revista de Ciências Agrárias e o volume é o 62, que foi publicado em 2019. Os autores foram Valdineio Araújo Gonçalves, Cristiane Augusta Diniz Melo, Igor Rodrigues de Assis, Lino Roberto Ferreira e Douglas Teixeira Saraiva. Então, introdução. Então, prof, no nosso trabalho a gente vai falar sobre como a biomassa e os micro-organismos do solo responderam a sistemas de plantio, variedades e espécies diferentes num período de 10 anos. Isso tudo em épocas diferentes também. Com alternativa, visando achar uma alternativa para que esses métodos não afetem ou prejudiquem os solos e os micro-organismos. Então, como eles melhorem a produção e a produtividade também do solo e dessas variedades. Pode passar, João. Então, o objetivo, como falei no outro slide, o objetivo do teste é avaliar a biomassa dos micro-organismos dos solos e como eles respondem aos plantios de espécies diferentes e em climas diferentes também. O local foi realizado no campus experimental da UFV, em Viçosa, em Minas Gerais, que foram feitas nessas coordenadas, na altitude de 650 metros. O clima, segundo a classificação de Köppen, é o clima subtropical de inverno seco. A sigla é CWA. O solo, segundo a Embrapa, é classificado como mar de solo vermelho-amarelo distrófico, com um relevo suave e ondulado. Minas, né, é só morro. Daí foi classificado como relevo suave ondulado, com um teor de argila de 56,9%, areia 25,7% e silt 17,4%. Foi em 10 anos, 2003 a 2013, e o delineamento experimental que foi usado foi inteiramente casualizado, que foram divididas em várias subparcelas, acho que foram 12 subparcelas. Nessas parcelas foram utilizados o plantio direto e o plantio indireto, o plantio convencional, perdão. Nessas subparcelas, as sucessões foram milho e feijão, numa época, e soja e trigo em outra. Foram 3 repetições feitas com 12 parcelas, isso aí. E cada parcela tinha 25 metros quadrados. E as subparcelas 12,5 metros quadrados, ou seja, metade, né? E o milho e a soja foram realizados em novembro e o feijão e o trigo no mês de junho. Pode passar, João. Já no plantio direto, as parcelas foram utilizados os dessecantes, como o Paraquat, o Roundup e o WG. E no convencional foi utilizado o arado, disco de arado, junto com a grade. Por causa depois do disco de arado ficaram torrões, essas coisas, daí foi utilizada a grade para nivelar e deixar tudo uniforme. Obrigado. O milho, ele foi cultivado no espaçamento de 80 centímetros entre as fileiras, e a densidade utilizada foi de 66 mil sementes viáveis por hectare. A soja foi cultivada no espaçamento de 50 centímetros e a densidade dela foi de 240 mil sementes viáveis por hectare. O feijão também foi cultivado no espaçamento de 50 centímetros e a densidade foi de 200 mil sementes viáveis por hectare. E o trigo, ele foi cultivado no espaçamento entre fileiras de 20 centímetros
e a densidade de 4 milhões de sementes por hectare. Foram feitas foram coletadas na profundidade de 0 a 5 centímetros, 10 e de 10 a 15, na entrelinha das culturas do milho e soja após a colheita, e antes da área ser preparada para o plantio do feijão e do trigo. Para a determinação do carbono orgânico total do solo, utilizou a metodologia proposta por Walkley Black. E daí os resultados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk e a análise de variância de 5% de significância. Sou eu, né, João? Isso. Ou não? Não. Perdão. E daí temos conforme os resultados encontrados e a discussão deles, que os sistemas de plantio não influenciaram de forma significativa no teor de carbono orgânico total na profundidade mais rasa. E o valor do plantio direto médio foi de 2,85 decagramas por quilograma. E no plantio convencional foi de 2,44. E o resultado ele divergia do que o Lisboa et al. Divergia das estudos dele. Daí, no sistema de plantio convencional, nas profundidades de 5 a 10 e 10 a 15, o carbono orgânico total foi maior que o plantio direto, o que comprovavam os estudos dos Santos, que afirmava que a incorporação dos restos vegetais durante o revolvimento do solo no plantio convencional é o principal responsável pelo aumento do carbono orgânico total em camadas superficiais. Para as sucessões de culturas no plantio convencional, verificou-se o carbono orgânico total apenas na profundidade de 5 a 10 centímetros, sendo 42% superior na sucessão soja-trigo em relação a milho e feijão. Essa diferença ela foi associada à quantidade de material vegetal incorporado ao solo por causa do removimento periódico que acontecia. E é importante ressaltar que a qualidade da palha que se refere à relação CN é mais importante para o carbono orgânico total do solo do que a quantidade. E daí o carbono da biomassa microbiana não diferiu significativamente entre os sistemas de plantio e as sucessões de cultura em nenhuma das profundidades avaliadas semelhantes ao observado por Laurenti, avaliando as amostras de solo coletadas antes e depois do cultivo das culturas de inverno. E a conclusão foi que o plantio convencional proporciona melhores condições ao estabelecimento da comunidade microbiana do solo, na profundidade de 10 a 15. O sistema convencional e o sistema de plantio direto, nas camadas superficiais do solo, não apresentam diferenças na biomassa e na atividade microbiana após 10 anos de cultivo. E as diferentes sucessões de culturas influenciam nas taxas respiratórias dos micro-organismos do solo, principalmente na camada mais superficial, de 0 a 5 centímetros. E a sucessão de soja-trigo favorece maior atividade dos micro-organismos do solo do que a sucessão milho-feijão. E, por fim, a complexidade dos resultados nas variadas rotações de cultura, incluindo a inesperada ausência de diferenças na biomassa e atividade microbiana em trabalhos realizados no Brasil, mostra claramente a necessidade de mais estudos para a compreensão de como as comunidades microbianas são afetadas pelo sistema de plantio e cultivos sucessivos ao longo do tempo. Então, prof, a visão do grupo sobre o artigo, depois que a gente viu e fez, a gente achou que, além de ser um artigo interessante, é importante, porque na nossa região a gente tem vários problemas de fertilidade do solo e manejo inadequado, sabe? Por
por excesso de adubação ou falta de adubação, e muitos produtores não sabem qual é o ponto. E nesse artigo, como é utilizado variedades diferentes, épocas diferentes e tipos de plantio diferentes, é muito bom porque dá para tentar achar uma alternativa de obter um solo mais fértil e mais produtivo também. Eu achei interessante também que foi um trabalho longo e é normal, quanto mais longo o trabalho, maior a probabilidade de representar um resultado mais preciso, conforme a biomassa microbiana, porque isso às vezes em uma safra não vai aparecer, mas como foi uma sucessão de safra, várias culturas diferentes, os resultados são bem significantes. E é isso, prof. Nosso trabalho ficou assim e é isso. É isso, Obrigado. certo. Obrigado. Valeu, prof.